Olá, mulheres! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria Oliveira e hoje nós estamos aqui para o 8º dia do desafio dos 10 minutos de ficarmos em silêncio e pararmos para ouvir a Deus. Estamos concluindo a primeira semana e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como foi também a primeira semana quando eu iniciei esse desafio há 5 anos atrás com o primeiro grupo de mulheres. Bom, eu recebi uma direção muito específica do Espírito Santo de Deus, que apesar de eu já liderar muitos grupos de líderes no meu ministério local, junto com o meu marido, o Espírito Santo me dirigiu a mulheres que tinham pouco tempo, na verdade, na caminhada com o Senhor. Eu diria que ele escolheu as improváveis. Acredito que, inclusive, ele me chamou exatamente pelo mesmo motivo. Apesar de ter mais de 10 anos junto com o meu marido à frente de ministério, como eu estava passando por uma situação muito difícil, mais do que nunca, por causa da depressão e da ansiedade e das crises de pânico, eu era realmente uma improvável que precisava de um desafio como esse. Obedecendo a Deus, eu montei esse grupo com essas mulheres, pouquíssimas mulheres. Éramos em apenas entre 10 e 12 mulheres que também, como eu, pouco compreendiam o que Deus iria fazer. Mas fomos obedientes e ali estávamos na primeira reunião. Como disse a vocês no áudio anterior, eu tinha um perfil de liderança autoritário, impositivo, e era exatamente isso que elas aguardavam. E logo que chegamos, eu perguntei uma a uma como havia sido a semana delas. Bom, o desafio era para ficar em silêncio, e o silêncio realmente aconteceu. Uma olhava para a outra e ninguém, absolutamente ninguém falava nada. Até que uma delas criou coragem e disse: Valéria, eu não consegui fazer. Eu não imaginava que essa era uma situação tão difícil de ser realizada. Parecia algo simples, na verdade, quando você propôs para nós, parecia até algo tolo. Mas diariamente eu fui para o meu quarto e durante toda essa semana eu não consegui me aquietar. Bom, nós sabemos que cada dia que passa está cada vez mais difícil encontrarmos um silêncio absoluto, um local de silêncio absoluto, principalmente para nós que vivemos nas cidades grandes. Eu, por exemplo, agora estou gravando esse áudio para você no lugar mais reservado da minha casa e com certeza durante a gravação você vai poder observar barulhos constantes. Em todos os lugares há barulhos, mas o quanto esses barulhos têm movido o nosso mundo interior? Bom, uma daquelas mulheres, encorajadas pela primeira, foi dizendo que não havia conseguido. Na verdade, não apenas não conseguido ficar em silêncio, como não havia conseguido parar e ir para o quarto e ficar aqueles 10 minutos ali, aquietada na presença de Deus. Após ouvir uma a uma, eu tive a oportunidade de compartilhar com elas a mesma dificuldade que eu havia tido. Bom, a nossa impressão no rosto era não apenas de frustração, mas de tristeza, que constatava ali diante daquele grupo a nossa real situação. E sabíamos que o Senhor, na verdade, com esse desafio, estava estendendo a mão dele na nossa direção para nos ajudar. E o mais incrível de tudo, independia do tempo da nossa jornada. Como eu disse, eu já caminhava e liderava à frente de ministério há mais de 10 anos e eu estava na mesma condição daquelas mulheres que há pouco tempo estavam caminhando com o Senhor. Então, o que verdadeiramente estava influenciando as nossas vidas? O ruído, o barulho que não para nem dentro e nem fora de nós. E mesmo com tudo isso ao nosso redor,
também não há só os barulhos, mas o nosso coração que muitas vezes está agitado. A nossa cabeça parece nunca desligar. Pensamos dezenas de coisas ao mesmo tempo. E o pior, como aconteceu comigo, isso faz mal para o nosso corpo, porque gera estresse e ansiedade. Faz ainda mais mal para a nossa alma, porque nos impede de ouvir a voz de Deus. Por isso que muitas vezes na Bíblia é possível ver o Pai se revelar através do silêncio. Bom, constatada ali a nossa situação, nós oramos juntas, nós nos arrependemos diante de Deus e nós decidimos prosseguir naquele desafio. Eu tive a oportunidade de demonstrar ali para aquelas mulheres a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade, o quanto eu também não era diferente delas, o quanto eu também precisava depender de Deus, assumir uma nova caminhada no Pai, uma caminhada de parar para ouvir a voz dele. Bom, existe um versículo aqui na Bíblia incrível que pode demonstrar um pedido de Deus diretamente para nós nos aquietarmos. Algo que é muito comum, que provavelmente nós repetimos constantemente, mas nós não damos talvez a devida atenção. Está lá no Salmo 46:10, que diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ou seja, acalme-se, fique em silêncio e saiba que eu sou Deus. O próprio profeta Elias teve uma experiência impressionante com Deus sobre o silêncio. E no silêncio, ele estava em profunda depressão, assim como eu me encontrava e talvez alguém que está ouvindo agora também se encontre. E o Senhor o conduziu para uma montanha e lá lhes disse para esperar, que ele ia passar. Vamos ver o que aconteceu? Está lá em 1 Reis 19, 11 e 13. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Percebem? Deus não estava aqui nessa passagem, nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Aqui ele estava na brisa suave. Então Elias sentiu a presença do Senhor e saiu da caverna. Para ouvir a voz de Deus, muitas vezes precisamos buscar o silêncio. Talvez seja difícil encontrar o silêncio à sua volta. Principalmente nós, eu sei disso porque sou mamãe, ainda tenho um filho de 10 anos, um pouco barulhento, algumas ainda menores e que dependem e precisam de atenção. E Deus compreende isso. Mas precisamos tentar encontrar, nem que seja por apenas 10 minutos do nosso dia, um local onde nós podemos ficar sozinhas, sem levar o celular, apenas um papel, uma caneta, a Bíblia e aquietarmos a nossa alma para ouvir a voz de Deus. Eu garanto a você que constantemente você fazendo isso, como eu nos últimos 5 anos, eu não sei quanto tempo vai levar isso na sua vida, mas eu não tive apenas o meu corpo curado, mas tive a minha alma curada pelo aprendizado de parar para ouvir a Deus no silêncio. Existem inúmeras maneiras do Senhor falar conosco, mas nos dias de hoje eu penso que Ele está na contramão de tudo que temos visto no mundo e Ele está nos chamando sim para estar no silêncio com Ele. Que Deus te abençoe.